E a nossa próxima prosa é aqui no Papo Reto com o profissional em destaque. É sobre a cadeia produtiva do leite, o preço, o mercado e desafios. Como que será que está a situação do setor? Para responder essas e outras perguntas, quem vai responder é o professor coordenador administrativo do Programa de Assistência em Bovinocultura Leiteira da Universidade Federal de Goiás, Milton Luiz Moreira. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao Urbana Caipira. Tudo bem, Vanessa? Obrigado pela oportunidade de participar do programa. Espero atender a expectativa das perguntas aí. Eu agradeço a participação do senhor já de antemão, já quero agradecer muito a presença do senhor aqui. Eu tenho certeza que vai enriquecer bastante o nosso programa com a sua participação e com o seu conhecimento, que tem bastante, né? Vamos levar isso para fora. E falar sobre cadeia produtiva do leite é um assunto muito amplo, não é mesmo? Sim, sem dúvida. E para começar, quais são os desafios hoje do setor? Bom, o desafio, se a gente pensar na perspectiva dos produtores, né, é aumento de custo de produção, né? Tem havido aumento de custo de produção e a questão do preço do leite, né? São dois desafios principais dos produtores, né? Isso em função da questão do preço pago ao produtor, né? E outro desafio também é a questão da redução do consumo, né? Em função da retração econômica que vem sendo enfrentada desde o início da pandemia, né? Como que funciona essa cadeia produtiva do leite? Assim, o meu entendimento da cadeia produtiva do leite é assim, ela tem o segmento dos insumos, tem o segmento da produção, que a gente chama da porteira para dentro, né? Tem o segmento da captação, industrialização e distribuição e tem o segmento do mercado, né? E no final dessa história toda tem o consumidor. Se a gente pensar nos segmentos que vão até o mercado, né, são segmentos que têm interesses em comum. Interesse em comum é ganhar dinheiro com o negócio, ser competitivo e sobreviver no longo prazo no negócio. E se eu pensar no consumidor, o que o consumidor tem como maior interesse? Produtos que tenham preço acessível, né, qualidade e segurança alimentar, né, são as características principais, né? Se a gente for fazer um entendimento da cadeia de produção de leite, essa é a minha visão da cadeia como um todo, né? E hoje como que o senhor classifica essa cadeia produtiva? Como que o senhor vê ela hoje? Bom, se eu pensar assim, em relação à coordenação da cadeia e atender o interesse de todos os elos da cadeia, eu não consigo agradar todo mundo, né? É muito difícil fazer isso daí, a gente não consegue e sempre existe zonas de atrito, vamos dizer, em relação a essa história, né? Muito conflito em relação a essas questões assim de atender os interesses de todo mundo, né? O senhor acha que falta organização para que essa cadeia produtiva possa ter um desenvolvimento maior, para que ela possa, como se diz, coordenar e de acordo com o que tanto o produtor deseja quanto o que o consumidor final deseja? Não, sim, sem dúvida falta essa organização, né? Falta essa, vamos dizer assim, essa interesse em comum, todo mundo sobreviver e viver bem dentro da cadeia, né? O que o senhor acha que falta para que o produtor consiga vender melhor o seu produto e também comprar? Porque o produtor ele tem acesso a vários elos da cadeia, né? E insumo é um dos principais, né? Que abastece esse produtor. O que o senhor acha que falta para que ele possa conseguir comprar e vender melhor os seus produtos? Não, assim, a questão de comprar, né? Ele pode, isso é uma questão de decisão gerencial e tem algumas oportunidades, né, de, por exemplo, comprar em momentos de preço mais baixo, ou comprar coletivamente, né, fazer contrato de compra de insumos, tá certo? Comprar o que ele realmente precisa, o que é necessário comprar, né? Isso acaba afetando a decisão gerencial de compra do produtor, né? E nas coisas que mais impactam a atividade em relação a custo, né? O exemplo maior disso daí é alimento concentrado, né? Que tem um peso considerável no custo de produção, né? O senhor acha que em relação à estratégia do setor, a gestão é um dos pontos principais que falta para que a cadeia seja mais... Assim, ó, o que eu vou falar para você, assim, a gente
esse programa, ele atende 28 fazendas no estado de Goiás, tá? O que a gente percebe nessas fazendas é assim, que são fazendas que, se a gente olhar a infraestrutura da fazenda, assim, em relação, por exemplo, a galpão de confinamento, produção de comida dentro da fazenda e etc., elas são fazendas muito semelhantes em relação a isso, né? Ou seja, tenho duas fazendas que têm galpão de confinamento que são muito parecidas. A estrutura física da fazenda é muito parecida, mas o resultado das fazendas é completamente diferente, né? Então, assim, por que numa situação em que eu tenho estrutura tão parecida, os resultados são completamente diferentes? Isso é uma questão básica de gestão do negócio, né? Como cada um faz a gestão dos recursos que ele tem dentro da fazenda, né? E assim, eu digo que uma das coisas que mais impacta em fazenda em relação à decisão gerencial, né, além da questão de controlar custo de produção de leite, é a gestão de pessoas, né? Tá certo? Então, uma das coisas que mais compromete, às vezes, o resultado econômico de fazenda é não ter uma boa equipe de trabalho, né? Ou não saber preparar uma boa equipe de trabalho. Então, nós temos resultados completamente diferentes com fazendas com recursos iguais, e o diferencial principal dessas fazendas, na minha opinião, ele está muito focado nessa capacidade que cada um tem de fazer gestão de pessoas dentro da fazenda. Como que o produtor está nesse elo? No elo do quê? Da cadeia produtiva. Então, assim, ele se sente o elo mais fragilizado da cadeia, né? E com certeza ele é um dos elos mais pressionados da cadeia, né? Porque se a gente pensar que houve aumento de preço de insumos, e de um lado da cadeia, né? E de outro lado, redução de preço de leite, tá certo? Ele se sente fragilizado, se sente numa dificuldade de administrar o negócio e ganhar dinheiro com o negócio. Então, assim, isso enfatiza ainda mais a importância daqueles que têm melhor gestão do negócio, porque esses têm uma capacidade de sobrevivência melhor num cenário como esse do que aqueles que não conseguem lidar tão bem com isso daí, né? Tem um levantamento bem interessante que foi feito pelo pessoal do Educampo, né, em fazendas de Minas Gerais, que mostra assim, das 25% das fazendas mais eficientes do levantamento, a pessoa não ganha dinheiro com leite o tempo todo, tá? O que eles mostraram foi assim, no universo de 10 anos, quando eles fizeram a avaliação de custo e quando eles fizeram a avaliação de preço recebido pelo leite, né, eles ganhavam dinheiro 80% do tempo e perdiam dinheiro 20% do tempo. Isso quer dizer que no universo de 10 anos, se ganhava dinheiro com leite em 8 anos e se perdia dinheiro de leite com leite em 2 anos. Então eu acho que nenhum negócio desse ligado à agricultura e pecuária, ele vai dar lucro o tempo todo, né? Você vai ter momentos de lucro, que se você for melhor gerencialmente, você vai ganhar dinheiro a maior parte do tempo, e momentos que você vai ter prejuízo. Esse é um ponto. Outra coisa que é extremamente interessante desse levantamento de Minas Gerais é em relação à questão da margem por litro de leite, né? Então, assim, na maior parte do tempo, as margens do negócio, da atividade, elas não são elevadas. Então, assim, existem momentos que tem margem, estou ganhando 40, 50 centavos por litro de leite, mas isso não é o comum, né? O comum são margens por litro de leite menor. Então, eu tenho que estar focado nisso daí. Meu negócio me dá uma margem menor do que essa, porque às vezes, quando a margem sobe, a pessoa começa a fazer endividamento porque ele acha que aquela margem vai sobreviver, entendeu? E ela tem uma permanência muito pequena no universo de 10 anos, né? Então, da porteira para dentro, é importante, sim, o produtor analisar essa relação que ele tem de produtividade, tanto do rebanho, né, e também dos indicadores, né, assim, o que eu acho, assim, primeira coisa... De produtividade. A primeira coisa que é importante, que eu acho que talvez precise melhorar, né, é a questão de, assim, conhecer custo de produção, né? Então, assim, tem levantamento de cadeia de produção de leite que mostra que 78% dos produtores não sabem o custo de produção. Então, eu falar de preço de leite sem saber do meu custo de produção é uma coisa meio complicada, entendeu? Se o preço é bom ou ruim, eu não sei quanto está custando produzir esse leite. Feito isso, se eu identificar que o meu custo de produção é alto, eu preciso identificar, assim,
quem são esses determinantes que mais impactam o custo de produção de leite, né? Então, assim, se a gente fizer uma análise de rentabilidade de atividade pecuária leiteira, existem basicamente 5 itens que pesam muito na rentabilidade do negócio leite. 5 itens, né? Que é custo de produção, produtividade por área, produtividade da mão de obra, a escala de produção, tá certo? E o que eles chamam de capital empatado por litro de leite. Esses explicam 80% da variação da rentabilidade do negócio leite. Qual a importância de conhecer isso? Porque eu sei que se esses 5 impactam muito a rentabilidade do meu negócio, o que eu preciso fazer? Eu preciso focar nesses 5, eu preciso ser bom nesses 5, se eu quiser me manter, né, na faixa de boa rentabilidade na atividade do negócio leite. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se custo de produção, se a gente elencar esses 5, do mais importante para o menos importante, o custo de produção é o primeiro, né? Às vezes vem depois de custo de produção, vem produtividade da área e produtividade da mão de obra, depois vem escala de produção, depois vem capital empatado por litro de leite, né? Então, assim, eu tenho que saber como que eu resolvo, por exemplo, o que acontece? Qual é o número bom, por exemplo, em capital empatado por litro de leite produzido? R$800 ou menos de R$800 por litro de leite produzido. O que quer dizer isso? É todo o capital que eu tenho empatado, dividido na atividade pecuária leiteira, tá certo? Em terra, gado, benfeitoria, máquinas e equipamentos, dividido pelo volume de leite que eu produzo todo dia. E esse cálculo, como que é feito? Eu vou pegar o volume de leite que eu produzo e dividir o capital empatado. Então, se eu pegar uma fazenda, por exemplo, né, que tem R$1 milhão empatado na atividade pecuária leiteira. O cara tem R$1 milhão empatado na atividade pecuária leiteira. Se ele tirar, tá certo? 1.000 litros de leite por dia é 1 milhão dividido por 1.000 litros de leite, eu tenho R$1.000 empatado por cada litro de leite. Aí já não é... Então, eu tenho R$1.000. Se a minha meta é 800, já eu estou acima. Isso é um fator limitante de competitividade da atividade. Como que eu resolvo um problema como esse? Geralmente, a gente não se livra do capital empatado. Eu não vou vender terra, eu vou vender gado, eu vou vender alguma coisa que eu tenho dentro da fazenda. Benfeitoria, eu não posso nem pensar em fazer isso. O dinheiro já está empatado lá, entendeu? Qual é a solução que me resta? Tirar mais leite. Aumentar a produtividade. Mas tirar mais leite significa fazer o quê? Ou eu aumento a quantidade de vacas que eu ordeno dentro da fazenda, ou eu aumento a produtividade por vaca, ou eu aumento as duas coisas. Eu preciso lá entender que em relação à vaca em lactação, em relação ao total de vacas, eu preciso ter pelo menos 83% das minhas vacas em lactação em relação ao total de vacas na fazenda. Né? Eu preciso entender que um rebanho bem estruturado, ele tem pelo menos 40% de vacas em lactação em relação ao meu rebanho total, né? Porque esses números eles são chaves. Então vejam que são números que estão influenciando diretamente, por exemplo, nessa história do capital empatado por litro de leite, mas que é decisão gerencial minha que eu estou tomando em cima do meu rebanho, tá? Esse assunto é muito importante, né? Destacar para o produtor a importância do custo de produção. Ele tem que saber quanto que é o custo de produção dele, para ele saber quanto que vai ser vendido esse leite e quanto, se ele está tendo prejuízo ou não, né? Então, assim, é muito importante a questão da gestão. É um dos pontos mais importantes, como se diz, antes da porteira, né? Sim. Antes da porteira e pós-porteira. Aí, pós-porteira tem os outros elos da cadeia, né, que também é importante. Um desses elos que é importante para o produtor também é o setor de insumos também, né? O que o senhor pode me falar? Então, mas entendo o seguinte, né? Dentro de fazenda, o que a gente tem coisas que a gente chama de fator controlável e não controlável, né? Então, assim, eu não controlo o mercado de insumos, né? Eu não controlo como vai variar preço de milho, de farelo de soja, de adubo, de combustível. Então eu não tenho controle sobre essa variável. Da mesma maneira que eu também não tenho muito controle do outro lado, que é o quanto eu vou receber pelo litro de leite.
Então eu acho que o foco da conversa tem que ser assim, o que eu posso controlar, o que está no meu controle, gerencialmente eu posso controlar, e o que eu tenho pouco ou nenhum poder de controle sobre a minha atividade. Porque aí eu foco naquilo que eu tenho maior controle, não me preocupo tanto com foco naquilo que eu não tenho controle, entendeu? Entendi. E para 2022, o que esperar? Então, assim, as perspectivas de produção de agricultura não estão sendo boas, né? Lugar chovendo demais, lugar que está com seca, né? Então a gente pode esperar talvez aumento de preço de insumos, né? Que vão impactar no custo de produção. Né, e tem que ver como é que vai ser o comportamento da economia em relação ao consumo de lácteos, né? Eu acho que o básico é isso daí. Essas questões de bola de cristal, de falar o que vai acontecer no futuro, não tem como, né? Eu vou falar um negócio para você. Então, assim, quando foi plantada a safra de milho esse ano, né, assim, a perspectiva de plantio para outubro era muito boa, né, e todo mundo que plantou bem se deu muito bem em relação a isso daí. Eu lembro que eu conversei com os 2 colegas que viajam comigo de fazenda, que é assim, que as previsões de chuva para dezembro e janeiro era de histórico de precipitação abaixo da média. E janeiro tá chovendo para burro, entendeu? Não dá, né? Não dá. Então, e tá chovendo, o que está acontecendo? Se por um lado isso está atrapalhando em alguns lugares que não tem chuva, em alguns lugares onde tem chovido demais, tem roça de milho que está tendo problema de polinização e enchimento de espiga por excesso de chuva no pendoamento. Então o que acontece? Isso vai comprometer a qualidade da silagem que o cara vai produzir. Comprometendo a qualidade da silagem para fazer o mesmo leite, o cara vai ter que pôr mais milho na ração. Se ele quiser fazer o mesmo leite, ele vai ter que pôr mais milho na ração das vacas, né? Então, assim, são coisas que a bola de cristal às vezes fica meio difícil você falar, né? Você fala mais ou menos no que você acha que vai acontecer, tá? Muito obrigada, professor. Muito obrigada por estar esclarecendo. Obrigado pela oportunidade. Urbana Caipira está muito feliz com a sua participação. As portas aqui do programa estão abertas para você, tá? E muito obrigada, viu? Obrigado a você. De coração. Seja muito bem-vindo. Tá bom, obrigado. E se alguém tiver alguma dúvida, sugestão de assunto que quer ver aqui, é só enviar aí nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, no meu pessoal, Vanessa Ferri, e também no do Urbana Caipira. Mas você também pode deixar o seu comentário aqui no canal do YouTube, viu? Eu conto com a sua participação.